Jesus foi ao casamento e ali chegando o milagre operou e transformou algo em vinho precioso. Ainda é o mesmo, pois Jesus jamais mudou. Um milagre vai acontecer. Um milagre vai acontecer quando Jesus está presente. A igreja sente logo o seu poder. Um milagre vai acontecer. Um milagre vai acontecer quando Jesus está presente. A igreja sente logo o seu poder. Maria e Marta estavam juntas desoladas, pois seu irmão na sepultura já estava. Jesus chegando disse com autoridade: sai para fora, e Lázaro ressuscitou. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer quando Jesus está presente. A igreja sente logo o seu poder. O milagre vai acontecer. Um milagre vai acontecer quando Jesus está presente. A igreja sente logo o seu poder. E lá no mar, em meio às ondas tão revoltas, e parecia que o barco ia afundar, Jesus ordena que o mar se acalmasse. No mesmo instante cessou a fúria do mar. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer quando Jesus está presente. A igreja sente logo o seu poder. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer quando Jesus está presente. A igreja sente logo o seu poder. Quando Jesus está presente, a igreja sente logo o seu poder. Quando Jesus está presente, a igreja sente logo o seu poder. Bom, primeiro eu não vou doutrinar a igreja é muito bem doutrinada pelo Bruno. Eu vou aqui trazer apenas uma reflexão sobre o que é ansiedade. Não vai dar tempo. Isso aqui eu já dei em outros locais por dois motivos. Primeiro, porque como eu tenho filosofia, a filosofia trabalha muito com a perspectiva existencialista. E uma das visões existencialistas é o sentido da existência, e é um dos grandes problemas da pós-modernidade, se chama ansiedade. Segundo, porque eu tive ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, chamado de TAG, tive hipocondria e tive síndrome do pânico. Eu tive essas três, o pacote completo depois da morte do meu filho. Então eu vou falar para vocês aqui, tanto numa perspectiva teórica, como numa perspectiva prática de vivência de vida. Eu não vou ficar aqui somente em palavras teóricas de um cara que veio aqui falar o que é isso, aquilo, outro, e simplesmente ficar nas minhas palavras. Eu vivi isso aqui. Eu vou falar o que eu vivi e vou falar a parte teórica do negócio, porque é a minha área, não como psicólogo, que eu não sou, mas a filosofia existencial trabalha muito essa ideia, e eu, como tenho filosofia, eu
tenho leituras em muitos filósofos desse daqui, tá bom? Então hoje eu vou ler um versículo bíblico para nós. Eu preciso nem que você abra, é 1 Pedro 5, versículo 7, que eu acho que esse versículo ele diz muito, e ele fala muito ao nosso momento em que vivemos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui é o Senhor quem diz que tem cuidado de nós. Aqui não é o Michel, aqui não é um psicólogo, aqui é o Senhor que diz que tem cuidado de nós. Porém, queridos, hoje eu vou trabalhar com vocês uma parte introdutória. O Bruno, uma outra oportunidade, eu posso dar o material, ele pode dar, o material está bem, ou ele pode marcar e eu posso dar. Eu vou trabalhar hoje uma ideia histórica, como surgiu uma perspectiva da ansiedade no mundo no qual nós vivemos. Existe tudo, a psicologia trabalha a questão do gatilho. Tudo na vida humana existe um gatilho para desembocar vários problemas psicológicos. E também existem esses gatilhos na história, aonde começa a surgir esses problemas na história da humanidade. Quando você vai para o período da Idade Média, você vê que o período da Idade Média é um período, Flavinha, que a Igreja Católica Romana, ela tinha uma perspectiva religiosa que comandava todas as coisas. Aí vem a Reforma Protestante, depois começa o período que aparecem os grandes filósofos racionalistas, depois os grandes filósofos empiristas, depois começa a aparecer o princípio dos grandes cientistas da filosofia da natureza, Newton. Todos esses caras acreditavam que existia um Deus, criador de todas as coisas. Mas quando chega no século XIX, alguns camaradas, já lá atrás com Karl Marx, século XIX também, Ludwig Feuerbach também, mas eu quero hoje entrar com vocês em um cara que eu acho que a maioria de vocês aqui já ouviram falar dele, principalmente os jovens que estudam. O Bruno já ouviu falar, já deve ter lido. O nome do cara é Friedrich Nietzsche. Quem aqui já ouviu falar no Nietzsche? Pois eu convido vocês não precisa vocês mergulharem nele, que eu não a recomendo, tá? Mas aquilo que ele trouxe para a sociedade de hoje é muito preocupante. Você sabe por que a gente às vezes não consegue estancar os males pela raiz? Porque a gente não conhece de onde surgiu. A gente sempre quer trabalhar uma ideia de abafar, ou pelo menos passar a mão no negócio e empurrar com a barriga, como diz o cearense, e nunca a situação é resolvida. Nós temos que conhecer as coisas na profundidade do problema, para a gente estancar o problema. E Nietzsche, tem uma frase do Nietzsche, que aqui quase todo mundo já ouviu, inclusive tem até filme sobre essa frase: Deus está morto. Quem já ouviu falar nessa frase? Deus está morto. Tem até o filme, né? Quem assistiu aí? Pronto. Eu não vou trabalhar a perspectiva do filme, eu vou trabalhar a perspectiva nietzschiana. O que é isso? Irmão, a psicanálise ela vai trabalhar ansiedade. Isso é um problema teológico, filosófico, central da perspectiva humana. Todo ser humano ele tem ansiedade. Todo, não tem um que não tenha. Porém, essa palavra ansiedade, já no período do século XX, ela tem uma ideia muito interligada com angústia, que na psicanálise é usado numa perspectiva de ansiedade. No movimento existencialista, filosófico, é chamado de angústia. Então, ansiedade e angústia, elas se relacionam de uma determinada forma. Então, eles são termos que se mostram intercambiáveis como forma de nomear uma questão de vivência.
As pessoas, elas têm os seus problemas existenciais de vida. Todos nós aqui temos os nossos problemas todos os dias. Porém, todo ser humano, ele tem as suas inquietudes. Todo ser humano, ele tem essa obrigação e esse direito de ser livre. Todo ser humano, ele tem ele tem que se defrontar, Flavinha, com essa questão de o futuro da minha vida, o futuro da minha esposa, o futuro dos meus filhos, ele é um futuro inseguro. Eu não sei como vai ser o amanhã. Você se sente inseguro nas situações da vida. Você tem a necessidade diária de fazer escolhas. O tempo todo você quer fazer escolhas. O dia inteiro você faz escolhas. A todo tempo você faz escolhas. Você acorda de manhã e tem pão na mesa. Você diz, como eu queria comer tapioca. Você deixa de comer o pão para comer a tapioca. Então existe uma escolha constantemente na nossa vida. E o ser humano existente, o ser humano em si, ele é um ser que escolhe as coisas cotidianamente. Você todos os dias, inúmeras vezes você traz algumas escolhas. A única escolha que você não pode fazer é não escolher. Porque todo dia você escolhe alguma coisa para você. A roupa que veste, as mulheres, a forma de cabelo que quer usar. Então a naturalidade humana, da existência humana, é de escolher. O obreiro, não vou com essa blusa, eu vou com outra. Não, essa gravata eu já usei outra vez, parece a minha, que eu só tenho ela, que eu só uso ela, porque eu não sou chegado à gravata, viu, irmão? Então, parece que eu só tenho ela. Então, se eu tivesse outra gravata melhor, eu usaria outra gravata. Você está entendendo? Então, você participa de uma vida existencial de escolha. Você escolhe tudo. Que seja muitas das vezes para o bem, que seja muitas das vezes para o mal. Então, o que é que isso aqui significa? Isso aqui significa que parece que o homem, ele está ficando órfão daquela crença judaico-cristã do sentido de transcendente da vida. Parece que, aí entra o Nietzsche diz, parece que Deus morreu. Parece que as nossas escolhas de vida, o nosso cotidiano de vida, parece que faz com que Deus tenha morrido. Parece que Deus morreu. Porque parece que a gente não mais consegue transcender a vida. Parece que a gente quer viver só aqui. A gente só quer viver a escolha. A gente parece que perdeu o nosso senso de procurar o sobrenatural e o transcendente. Por quê? Porque Deus morreu. E outra coisa, a maioria dos crentes antigos e crentes novos, vivem como se Deus tivesse morto. A maioria dos crentes de hoje, eles são religiosos, eles não são crentes. Eles têm uma perspectiva apenas de estar parece uma missa de corpo presente. Parece uma missa de corpo presente. Você tem que estar presente, parece que o seu pastor lhe vê e você bater o cartão corporativo para você não levar falta no dia da chamada. E isso é a pura verdade, irmãos. Quem aqui não estiver concordando, é a pura verdade. É a pura realidade da vida. É a pura realidade. Que você gosta, que você não goste, as pessoas vivem como se Deus tivesse morto. Eu não estou preocupado se você sobe monte, se você ora, se você jejua. Mas isso é uma realidade que acontece no nosso meio e na vida que nós vivemos. Se você não é assim, glória a Deus e aleluia por isso. Mas que nós vivemos num momento em que o povo brinca. E se não tiver coragem de dizer, está aqui um que diz. E eu logo digo que não sou melhor do que ninguém. Eu acho que tem um bocado de gente aqui mais crente do que eu, mais antigo do que eu, fala mais língua do que eu. Mas eu não tenho um compromisso com pessoas, eu tenho um compromisso com Jesus. Quando eu saio daqui, se você quiser falar mal daquilo que eu falo, o problema é seu. O meu compromisso é com o que eu vou falar. Você gostar, não gostar, eu vou botar hoje à noite o lençol na ponta do dedão,
até a testa e vou dormir do mesmo jeito. Porque eu não me preocupo com aquilo que você pensa de mim. Ok, obreiros? Ok, igreja? Vamos para frente. Então, parece que vivemos como se Deus tivesse morto. Só que aqui, eu quero dizer que é uma ideia que já está saindo da modernidade e já está entrando na pós-modernidade. Porque o que é modernidade, Michel? Modernidade é a harmonia do entendimento racional. Modernidade é a verdade universal. Modernidade é quando há um conjunto de valores, quase para todo mundo ter esse mesmo conjunto de valores. É o penso, logo existo, do René Descartes. É o eu autônomo, o homem que pensa algo para todos os outros. É uma verdade que consegue atingir todas as coisas. A pós-modernidade é o oposto. A pós-modernidade, a verdade, ela não é uma, ela é vária. A verdade, ela pode ser relativa a mim e a Flávia ter outra. Nós podemos ler um livro e eu ter uma interpretação do livro e a Flávia ter outro, e eu ter uma verdade e a Flávia ter outra verdade. A pós-modernidade, ela trabalha uma verdade em uma cultura e uma verdade na outra cultura diferente, mas eu estou trabalhando a mesma ideia com verdades relativas. E o que é que isso interfere com o cristianismo? Toda. Porque o pastor passa a vida toda pregando no púlpito que Jesus salva, batiza e liberta e leva para o céu. E tem pessoas que pregam o oposto do que o pastor prega. Porque ele diz que não concorda com aquilo que o fulano diz. Porque a verdade dele é uma verdade relativa. Então, quando nós fazemos isso, é a pós-modernidade, o secularismo religioso que entrou dentro de nós e a gente não sabe, porque a gente não lê sobre o assunto. Então, Deus está morto. Para o Nietzsche, ele quer dizer isso aí. Ele utiliza essa frase porque ele começa a perceber que no tempo dele, a civilização ocidental, a civilização alemã, e eu estou falando aqui para quem estuda, sabe da Revolução Industrial, sabe que quando a tecnologia começou a surgir, a tecnologia começou a responder e começou a trazer respostas que aparentemente a igreja já não conseguia mais responder. E a ciência começou a responder isso. Então o Nietzsche, ele mesmo sendo ateu, ele percebe que parece que a sociedade da época dele já estava vivendo como se Deus não mais existisse. Hoje nós vivemos numa sociedade que nós temos igrejas boas, templos luxuosos, pastores que pregam a palavra de uma forma maravilhosa, mas existe um povo de fraco entendimento, Flavinho. Como também tem o oposto, tem igrejas que são abençoadas e tem certos pastores que não conseguem trazer uma palavra de alimentação ao povo. Então, ele começa a perceber que a sociedade que ele vivia, ela já não estava mais sob uma influência cristã. A sociedade parece que ela já não estava mais sendo amparado por Deus. Parece que quem estava respondendo tudo agora era a ciência, era a revolução industrial, era o homem individual, através da sua linguagem, através da sua razão, ela estava respondendo todas as coisas. Aquilo que a igreja sempre respondeu, Flávia, hoje ela não responde mais. Por quê? Porque na percepção do Nietzsche, a própria igreja, ela matou Deus. Quando ela começou a duvidar daquilo que o próprio Deus tem o poder para fazer. Isso é uma realidade forte, porque a gente só está acostumado a escutar o Labacai. Aí quando a gente escuta algo novo, a gente se perturba, acha que é heresia. E isso aqui é a imagem do que está acontecendo hoje.
Porque quando eu entrar na ansiedade, você vai entender o que significa Deus está morto. Porque se Deus está morto, na perspectiva do povo, alguma coisa tem que tomar, entre aspas, o lugar desse Deus cristão. Ou não é? Você acha que o cara que vive no mundo, por mais escravo que ele seja, por mais vontade que ele esteja de vir para a igreja, ele vive como se Deus estivesse morto, mesmo acreditando que Deus existe. Você acha que ele não vem para a igreja por quê? Porque algo, entre aspas, ele acredita que substitui momentaneamente o prazer de ter Deus na vida. E essa é a perspectiva que ele quer dizer para nós. É como se a crença nesse Deus do cristianismo, particularmente essa ideia de uma vida eticamente bem vivida, uma vida íntegra, vai ter ou uma recompensa divina boa na eternidade, ou um castigo eterno. Aí o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, olha meu povo, não existe mais essas questões de recompensa divina, e não existe mais essas questões de castigo divino, decorrente do comportamento da sociedade. Ele começa a duvidar dessas coisas, e inclusive hoje eu conheço cristãos, crentes, amigos meus, que já começam a pensar da mesma forma. Eles não acreditam mais no céu e no inferno. Parece o Jean Paul Sartre, o inferno é o outro. Pessoal, pensar dói demais. Quem gosta de razoabilidade, você vive uma vida toda boa. Mas nesse mundo que a gente vive, a gente tem que conhecer, pelo menos o básico. Juventude, vocês são a força da igreja. Vocês é o local, é a força que o Senhor está precisando para debater com esses grandes universitários que são ateus. É vocês mesmo. Você sabe por que eu estudo? Eu não estudo para ser cru, não. Eu estudo para me ter respostas para as pessoas que vêm me perguntar e zombar do Jesus que eu sirvo. Venha zombar do Jesus que eu sirvo. Agora venha bem equiparado. Porque senão ele passa uma vergonha grande. Porque eu estudei para a glória de Deus, não é para mim não. E se eu quisesse estar ganhando dinheiro, eu era funcionário público e abandonei tudo para ir para o campo missionário. Ganhava R$2.000 já em 2011. Um trabalho maravilhoso na Secretaria de Saúde do Estado. E eu saí. Então, se eu quisesse estar ganhando dinheiro, eu estava lá. Porque eu estudei para a glória de Deus, que nem um bocado de crente aí, me deixa trabalhando na prefeitura. Irmãos, eu não tenho medo de falar o que penso. Não tenho medo. Por isso que eu digo muito para o Bruno, Bruno, quando você for me dar o seu microfone, você ore a Deus 100 vezes. Porque eu estudei para a glória de Deus, que nem um bocado de crente aí, me deixa trabalhando na prefeitura. Irmãos, eu não tenho medo de falar o que penso. Não tenho medo. Por isso que eu digo muito para o Bruno, Bruno, quando você for me dar o seu microfone, você ore a Deus 100 vezes. Porque eu estudei para a glória de Deus, que nem um bocado de crente aí, me deixa trabalhando na prefeitura. Irmãos, eu não tenho medo de falar o que penso. A sociedade cristã já disse que Deus não existe mais, porque a ciência está tomando o lugar de Deus. Então, o que eu devo fazer? Eu devo fazer o seguinte, eu devo me autopromover e eu devo me autopreservar. E isso vai fazer na cabeça dele, e na cabeça da pós-modernidade das pessoas de hoje, é que a autopreservação e a autopromoção é a realização de vida que todo mundo quer. Você querer se realizar, você querer se autopromover, você querer ter, você querer ser, substitui o vácuo existencial
que Deus deixou na cabeça do Nietzsche. E na cabeça do mundo que nós vivemos. Porque a gente acha que só pregar a Bíblia para o povo vai servir. Vai. Mas a Bíblia, em toda a história, ela dialogou com tudo. Ela dialogou com a psicologia, ela dialogou com a filosofia, ela dialogou com a sociologia. Deus formou em tribos, tem sociologia. Deus começou a mexer com a mente humana, tem psicologia. Deus começou a dialogar, tem filosofia. Agora, teologia, biologia, e Deus criou o homem do pó, biologia. Mas parece que a nossa visão, ela é aqui. O Deus que você serve é o Deus das ciências. Não é só o Deus da Bíblia, não. Ele é o Deus das ciências, da psicologia, da sociologia, da biologia, tudo que é gia. Deus é o Deus da ciência. Aí a gente não quer estudar para a gente tentar preencher o vácuo que existe na mente e no coração das pessoas. A gente não quer estudar a palavra de Deus ou esse movimento que está lá fora, não quer conhecer o movimento, achando que já sabemos demais, porque temos 40 anos de crente ou porque lemos a Bíblia 50 vezes. Aí a gente acha que tem o direito de chegar para a pessoa e querer que a pessoa engula aquilo que a gente está falando, sendo que o cara não acredita em nada do que você diz. Porque o pior choque que tem é quando você fala de Jesus para a pessoa e a pessoa olhar para você e dizer: eu sou ateu. Aí você vai dizer o quê? Quando a pessoa dizer para você que é ateu. Aí você vai dizer: a Bíblia diz, e ele vai dizer assim: se eu estou dizendo que sou ateu, eu não acredito na Bíblia, e principalmente no Deus que tu serve. Aí tu vai falar em língua para ele, é? Se ele não acredita na Bíblia, se ele não acredita em Deus, ele não vai acreditar na língua. Me desculpe, pessoal, mas é a realidade. Vai para o UFC. Eu fui tentar um mestrado na UFC, os caras zombam com a cara de Cristo. Chega com a Bíblia lá na mão na UFC, gritando lá, que nem João Batista, ele dá-lhe uma surra. Por quê? Porque a gente tem que aprender a dialogar com esse povo. A garça, ela está no meio da lama e ela não se suja. Parece os mosteiros católicos que eles fugiam do mundo porque eles queriam se santificar. A igreja é para estar aí no meio do povo, a igreja é para estar evangelizando, a igreja é para estar falando de Jesus, é para ateu, é para evolucionista. Nós precisamos disso, Bruno. As pessoas que são sedentas de Jesus, é fácil você falar. E as que não têm a mesma crença que você, como vai acontecer isso? Então, o vazio que tem no homem é preenchido pela autopromoção e pela autopreservação. Aí o Nietzsche diz a coisa, para mim finalizar o Nietzsche entrar. Ele vai dizer uma coisa que é um conceito chamado vontade de potência, vontade de poder. É o desejo de eu, Michel, transcender eu mesmo. Eu, Michel, querer, pelo exercício de eu, Michel, não ser mais criado, mas eu, Michel, criar. Eu, Michel, não ter dependência de nada externo, de nada sobrenatural. Eu sou o criador. Eu não sou mais criatura. Eu descubro. Não preciso Deus para descobrir nada por mim. Obreiros, nós que somos mais antigos, eu tenho 11 anos de fé. Eu acho que eu sou um menino de avental da festa de alguns aqui. Quantas vezes nós já escutamos isso? A pessoa chegar para nós e dizer isso aqui. Irmão, quando você diz assim, ó, eu faço isso, você transcende você mesmo. Por isso que a Bíblia ela é muito enfática, quando diz assim, tudo que tu fores fazer, diga que se o Senhor permitir. Porque quando você diz você está dizendo, a dependência de conquista, de fazer e de criar é minha.
E Deus deu a você a perspectiva de criador, mas só com uma criação limitada. Você não cria através do nada, você cria através de uma matéria já existente. Então, quem cria através de uma matéria inexistente que nunca existiu é Deus. Nós somos criadores. O artesão cria o artesanato. O carpinteiro pega a madeira e constrói. O cientista, através do seu movimento empírico de experimentação, ele descobre uma vacina. Mas criar do nada, só Deus. Então, é como se o Nietzsche está dizendo, nós vamos criar a partir do nada algo que vai preencher o vácuo que Deus deixou. Parece que o povo vive sem Deus, porque o povo quer se autopromover e o povo quer se autopreservar. Aí, a gente vamos entrar para cá agora. Essa aula, já passei para o Bruno bota aí nos grupos que tu quiser, viu, Bruno? Então, a morte de Deus na cabeça do povo, ela faz com que o povo se sinta ansioso. A ansiedade, ela, como eu coloquei aí, o mundo pós-moderno, ele tem sido definido como a idade da ansiedade. Nietzsche morre em 1899. Quando chega, depois dos períodos das grandes guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o movimento de problemas mentais, ele aumenta muito. Hoje, com a tecnologia, 10 vezes mais. Por quê? Porque o mundo começou a viver como se Deus não existisse. E quando Deus está como não existente, começa a existir outra coisa. Então, entre esse estado psíquico e o ritmo da vida, imprimido pela sociedade industrial. Nessa sociedade, o ser humano é cobrado e pressionado a ser competitivo e consumista. De modo que o homem, no mundo atual, é por si só fator preditivo para o surgimento da ansiedade. Todos os seres humanos são suscetíveis a ela. O que é que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que você já é criado hoje para competir. Você já é criado hoje. Nós aqui, pai, criamos o nosso filho para competir. Porque a gente quer que o nosso filho seja médico. Só que para o filho ser médico, existe o filho de fulano de tal que também quer ser médico. Aí a Naomi vai disputar com o Abner. E os dois vão ver qual dos dois vai ser o médico. Competitividade está em todos os locais. Eu não vou nem falar dentro da igreja, porque isso não existe, né, irmãos? O período em que vivemos tem se estruturado com algumas características bem marcantes. Olha a primeira, materialismo, que associa reconhecimento pessoal através do dinheiro. Eu sou pelo aquilo que tenho. Segundo, hedonismo, com a busca de sensações novas e excitantes. Terceiro, permissividade, que cria um clima de impunidade e individualismo. Aqui é uma questão terrível. Porque você não pode dizer hoje para uma pessoa que ela é errada pelaquilo que ela faz. Porque tudo é permitido. Tudo é permitido. A sociedade sem Deus é a sociedade que tudo é permitido. Se não tem o Deus cristão que ele preenche os vazios da nossa alma, o que é que vai preencher? É o materialismo, é os desejos exacerbantes que eu tenho, é o consumo, é a permissividade, o relativismo. E o interessante é que o relativismo, ele tem um vínculo bem central com a própria permissividade. Porque se tudo é relativo, eu posso escolher uma coisa e a Flávia outra.
E se eu chegar para a Flávia e dizer que ela está errada, a Flávia vai dizer, eu estou errado para você, mas para mim eu estou certo. Aí você chega para a pessoa, você vai chegar para um casal de homossexual que faz UFC e que é marxista. Aí você chega para ele e diz assim, ei, você sabia que você vai para o inferno? Aí ele vai dizer o quê? Repete de novo aí que eu não estou entendendo não. Essa palavra é grega? Você está falando de inferno? Ah, o inferno é tu. Ele vai dizer assim, porque eles acreditam que o inferno é o outro. Ele não acredita, como nós acreditamos, que o inferno é um local real. Ele não acredita na Bíblia que a gente lê. Para ele, a Bíblia é um livro comum, como qualquer outro. Como nós vamos conversar com esse povo? Por que o Michel estudou? Para falar com esse povo. Tem inúmeras pessoas melhores do que eu para falar com inúmeras pessoas. Mas Jesus me fez hoje trabalhar com alguns tipos de pessoas. Bebo drogado, porque eu fui bebo drogado. Eu não nasci lá cristão. Pessoas com problemas psicológicos, porque eu tive ansiedade, síndrome do pânico e hipocondria. E por último, falar com os malucos, porque um maluco fala com o outro. Paulo conseguiu provar Deus para epicurista, para estoico, para cético, para judeu cru. Por que o Michel não pode provar para um casal de homossexual na UFC que Jesus é o rei dos reis e o Senhor do Senhor? Agora tem que ter coragem para dialogar com essas pessoas. Tem que ter. E graças a Deus, Jesus não me deu, só não me deu coragem de brigar, porque eu não tenho nem tamanho, né? Se levar um cascudo, eu corro. Vamos para frente. O consumismo, que é associado ao materialismo, fala de uma nova liberdade. A liberdade de ir para o Iguatemi e preencher o vazio de Deus que tem em mim. Comprar aquele tênis da ASICS, e eu saio de lá preenchido, o vazio da minha alma. Quando eu calço ele, eu sinto Deus. Eu sinto Deus quando eu calço o ASICS. Aí vem o cartão e o boleto. Aí ele diz, é o cão. Aí ele diz que é o Satanás, o boleto que ele comprou. Aí o boleto, espiritualmente falando, eu só estou cobrando o que tu fez, filho. Então, a pós-modernidade, ela vai trazer muitos efeitos colaterais, pelo menos dois grandes males relacionados à nossa vida: intolerância e ansiedade. A intolerância, Flavinha, ela está geralmente relacionada à espera. Pensa num negócio complicado a esperar. Tem pessoa que diz assim, eu não vejo a hora de casar. Se ela ou ele pudesse, casava amanhã. Por quê? Porque é do ser humano ter problema de esperar. Aí a Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor. Porque Ele vai se inclinar para mim e vai ouvir o meu clamor. Aí, a intolerância, ela é o batido da porta da ansiedade. Por quê? Porque a intolerância, ela faz você ter angústia em esperar algo vir. Ele já está com dinheiro para trocar de carro. E quando ele vê o carro, ele endoida. Aí ele pega uma laca da feira do malandro, que mostra um motor de Ferrari. Mas dentro do motor, o motor é de um Fusca baleado. Mas a vontade de ter o carro é tão grande que ele compra o carro. Aí o carro dura uma semana, pifa o motor. Deus, como é que tu me dá um carro desse? Ah, não, miserável, foi tu que é ansioso e comprou. Não é Deus. Que deu um amigo meu russo. Senhor, eu quero que tu me dê um chevetezinho para me fazer a obra de Deus. Deus deu o chevette. Depois de 4, 5 meses, o chevette começou a dar problema. Mas a vontade de ter o carro é tão grande que ele compra o carro. A vontade. Então, pessoal, aqui são exemplos mais fáceis para você entender que a vida hoje é assim. Somos cobrados e estimulados a dar conta de nossas tarefas em uma velocidade muito grande.
Somos pressas da intolerância diante da espera. Presas da intolerância diante da espera. Esta intolerância piora muitas relações humanas, tornando-nos vítimas da pressa. Esta demanda tão incisiva relacionada ao cumprimento de metas e à velocidade de desempenho, cumprimento de metas. Você chega 1º de janeiro, vira o ano, você faz várias metas. Quando chega em março, você esqueceu das metas tudinho. Ou as metas já foram substituídas por outras metas. Porque a intolerância faz nós sempre queremos uma coisa que seja mais fácil para nós. Pessoal, a nossa sociedade é a sociedade do imediatismo. Nós queremos tudo rapidamente. Nós não sabemos esperar. Se você sabe esperar, meu querido, parabéns. Eu vou acabar o culto, me procure para me ensinar. Porque eu quero sair daqui e saber esperar realmente. Porque desempenho é uma palavra, por exemplo, vamos falar nós cristãos. Esse ano eu quero ler a Bíblia pelo menos 2 vezes. Aí chega dezembro, o cara não leu nem a metade da Bíblia. Porque as demandas da vida proporcionaram ele escolher outras coisas. Então, essa questão desse desempenho, ela é uma porta para a ansiedade. Irmãos, você colocar metas para você cumprir é ótimo. Agora, cuidado com as metas que você propõe para você, para lá na frente você não se cobrar e ser uma porta de abertura para a ansiedade. Tá baixando? Vamos entrar agora na ansiedade. Ansiedade é uma característica biológica do ser humano, que antecede momentos de perigo real ou imaginário. É natural, viu? Ansiedade é algo natural. A ansiedade, ela mostra a você um momento de perigo, ela mostra a você um momento de complexidade da vida. Então, a ansiedade, ela tanto pode ser uma ansiedade, Flavinha, baseado numa perspectiva real, como numa perspectiva imaginária. É marcada por sensações corporais desagradáveis, tais como uma sensação de vazio no estômago, ataque cardíaco, medo intenso, aperto no tórax e transpiração. Eu tive isso tudo aqui. Quando mataram o meu filho, no ano de 2017, porque eu sou novo assim, mas já tinha um filho de 15 anos na época. Como eu disse, não nasci lá cristão. E quem não nasce lá cristão, realmente mergulha mesmo no Egito, viu? E pensa no cara que mergulhou no Egito, mas foi uma tainha bem mergulhada. Então eu tive um relacionamento e nasceu esse filho. Se envolveu com quem não devia, com 15 anos mataram ele no bairro da Aerolândia com 15 tiros. Quando matam o meu filho, eu começo a sentir medo. Medo. Eu tinha medo de caminhar na pista, porque eu pensava que os caras que mataram meu filho poderiam me matar. Eu tinha medo dos caras que mataram meu filho e matar a minha mãe, e matar o meu pai. Porque o meu menino morava numa localidade que era Comando Vermelho. E o meu menino era amigo dos caras do Comando Vermelho. A minha mãe morava na localidade que era Comando Vermelho. E eu fiquei... Isso foi desencadeando medos cotidianos na minha vida. E esses medos cotidianos que foram colocando na minha vida, já começou a se tornar, Mica, algo que não era real, era algo imaginário. Porque quando você vai passando por uma rua escura, o que é que o seu cérebro lhe diz? Pode ter um ladrão, não é? Isso é natural, a ansiedade boa, é natural, ela preserva você. Agora, quando você está dentro de casa, o quarto cadeado no portão, com a janela cheia de grade,
e você lá dentro diz assim, eu estou com medo da pessoa me matar, aí já não é algo normal. Então, no meu caso, eu comecei a ter medo e eu ter ansiedade. E a ansiedade sempre esteve presente em toda a existência humana. Porém, somente nos últimos anos, ela vem tomando maior significância para os pesquisadores, que visam a investigação dos efeitos desse estado sobre o organismo psíquico. O que a ansiedade faz no corpo de uma pessoa que tem ansiedade? A ansiedade boa é algo natural. Agora, a ansiedade que gera transtornos excessivos, eu vou falar por mim, porque o meu caso é o caso científico de estudo, porque eu fui vítima. O meu coração acelerava. Eu, na minha mente, pensava que ia dar um infarto naquele momento. Eu sentia os meus braços dormentes. Eu sentia a banda do meu corpo dormente. Então, isso começa a ser um transtorno. Eu não vou trabalhar hoje os tipos de transtorno da ansiedade. Eu vou trabalhar depois. Ou o Bruno trabalha, que vai ficar com o Bruno. Eu acho melhor o Bruno trabalhar. Então, a ansiedade, ela é um estado interior de pressa permanente. O cara que é ansioso, ele tem pressa permanente. Ele quer tudo. Quem aqui é agitado e quer resolver as coisas rapidamente? Quem aqui? Tem coisa, meu irmão, que eu quero resolver ligeiro. Eu quero resolver logo, Flávia. Eu digo, eu vou logo resolver esse negócio, mulher, porque se eu não resolver, vai dar problema. De ontem para hoje, eu já resolvi uma situação com o meu pastor. Por quê? Porque eu vou logo resolver. Por quê? Porque o cara que tem ansiedade, que já teve problema de ansiedade, ele é assim. Isso é bom? É. Mas às vezes é prejudicial. Principalmente quando vira transtorno. Então, a pessoa ansiosa quer terminar tudo rapidamente. Quem aqui tem problema de terminar algo? Eu vou lhe dizer um exemplo meu. Eu começava a ler um livro. Quando eu estava no 2º capítulo, Flávia, eu tinha vontade de começar outro. Porque eu não tinha paciência. Eu tinha pressa de terminar, nem terminar. Porque quando eu vi a capa do livro, eu já dava vontade de ler o outro. Eu vim descobrir que Jesus controlou a minha vida psíquica quando eu pego um livro de 500 páginas, comecei e já li 3 de 500 páginas. Até o fim, aí eu digo, Jesus fez uma coisa na minha vida. O cara não consegue se estabelecer em nada, ele sempre quer mais. Ele sempre quer fazer mais. E sempre quer mais. Então, eu tenho que fazer isso para ontem, não é nem para hoje não. Não, pensando bem, é para anteontem. O patrão liga para você, quem trabalhou, Flávio, eu trabalhei, Bruno. Ei, Bruno, tem que terminar para ontem, cara. Não é para hoje, não, é para ontem. O problema não é o patrão lhe pedir. O problema é como você recebe a fala do patrão. Como é que está o seu sistema nervoso? E o que eu mais me entristeço é que tem crente que diz assim, isso tudo aí é demônio. Demônio é tu, macho. Ele não consegue acreditar que o ser humano tem mente. E o interessante, que o próprio Jesus diz. Irmãos, olha, eu torço que você nunca tenha problemas psicológicos. Porque pensa num negócio ruim. Você já viu o motor de um carro funcionando? É a mente de uma pessoa que tem ansiedade panicosa. Ele pensa em tragédia 24 horas. Tem um lado demoníaco? Tem, irmãos, a gente sabe. Mas se Deus constituiu psicólogos, eu louvo a Deus pelo tratamento que eu fiz com um homem chamado Delfino Mendes. E ele trabalhava só com a ideia de que o remédio era prejudicial, era só no diálogo. E eu era olhando para ele, escutando ele, recebendo os conselhos dele, chegava em casa e ia chorar aos pés de Jesus.
Eu digo, Jesus, por que isso acontece comigo? Aí eu entendi. É para me ver uma pessoa que nem eu e eu ajudar. Porque eu tenho esse meu jeito aqui meio destrabalhado, viu, irmão? Mas pensa num cara que faz a obra de Deus. Pensa. É porque eu não gosto muito de... Eu não tenho uma cabeça muito normal, não. Mas pensa num cara que gosta de ajudar as pessoas. E não sou católico, não, para querer obra no céu, não. Ajudo porque é obrigação minha. Porque tem crente que tem essa ideia de ser católico, de ajudar para Deus ajudar ele. Não, eu faço porque Deus mandou fazer. E eu finalizo. Passa aí abaixo o restinho. Aqui, eu vou finalizar com isso aqui. Leiam comigo esse último aqui, quem puder ler, essa parte aqui, ó. Essa última, dessa forma. Só um momento. Ele sempre se lembra do passado, se ele for obsessivo, compulsivo, ou ele sempre quer viver o futuro, se ele tiver transtorno de ansiedade generalizada. Mas o ansioso nunca quer viver o hoje. Ele se preocupa com o que vai fazer amanhã. Continuem. Parou. Você acha que é normal você se preocupar com o almoço de amanhã? Você não digeriu nem o de agora. Você acha normal? O seu filho nem vai viajar amanhã. Você já se preocupa uma semana antes da viagem que ele vai fazer. Não, irmão, isso não é o cão, não. Isso é problema. E tem que ser tratado. Jejum, oração e psicólogo. É o conselho que dou. Continuem. Ansiedade, ela é necessária, mas moderadamente. Se você se preocupa demais com o seu passado, se você se preocupa demais com o que falaram com você, se você se preocupa demais com o que você acha, com o que as pessoas falam de você, se você se preocupa demais com o que vai viver amanhã, daqui a 5 dias, se você é esse tipo de pessoa, a tendência é que você seja ansiosa ou ansioso. Porque antigamente eu tinha um problema sério de me preocupar com o que os outros falavam de mim. Parecia um maniqueu com 2 demoninhos, o do bem e o do mal. Irmãos, quem faz o julgamento de nós é o Senhor. Na eternidade, o Senhor sabe quem é o Michel. Na eternidade, o Senhor sabe quem é a Flávia, sabe quem é o Bruno. Meus irmãos, vamos viver a vida, vamos, quem gosta de Coca-Cola, beba Coca-Cola, cuidado com a diabetes. Quem gosta de salgado, coma, cuidado para não engordar. Quem gosta de ir para a praia, vá, porque tudo que Deus fez é bom. Quem puder subir o monte, suba. Quem puder viver a vida, viva. E vamos deixar de se preocupar com o que passou, se preocupar com o que é amanhã, e vamos se preocupar com o hoje. Amém? Porque se a gente se preocupar com o amanhã, aí a gente vamos entrar no fundo de uma rede. É a pura realidade. E eu finalizo dando a história de um amigo meu. Ela chegou para mim e disse: Michel, eu não sei o que é que eu faço com fulano. Ele está me fazendo sofrer demais. Eles, um casal de namorados que se separaram. E eu disse para ela assim: eu posso te fazer uma pergunta, fulano? Aí ela pode. Tu acha que ele está preocupado com o que tu está sofrendo? Porque todo fim de semana ele bebe. Ele vai para a festa. Ele curte. E tudo fundo da rede. Tu acha que ele está preocupado realmente contigo, como tu pensa que acha que ele está preocupado contigo?
Ela disse, eu não parei para pensar nisso. Eu digo, pois agora começa a pensar. Porque ele não está preocupado com você. Ele está preocupado com o que ele vai fazer. E ele está vivendo hoje. E tu está vivendo só o passado. Então viva o hoje e acabou-se. E outra coisa, tu não é casada com ele. Só é namorado. E se não está dando certo, é porque Jesus está separando os dois. E a fila anda, um dia Jesus lhe dá um. Abençoado, crente, cheio do Espírito Santo. Amém? Irmãos, obrigado. Desculpa aí os 5 minutos de atraso, viu? Deus abençoe. Amém, irmãos?